vou dar mais para Deus me dar mais. Não, não é isso. Ele está dizendo que existe uma lei da semeadura, mas essa lei ela só funciona para quem tem um coração quebrantado, que dá sem esperar nada em troca. Para quem me segue há mais tempo, eu tinha um podcast há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e eu tinha um estúdio de podcast. Lá no meu estúdio rolava vários podcasts de futebol, podcast de esporte, né? Política, religião. E eu participei de um podcast onde eu fui um entrevistado e a pergunta foi acerca do dízimo. Era um podcast voltado para conteúdo cristão e eu fui lá tirar algumas dúvidas. Vamos assistir esse podcast? Vamos relembrar? Eu queria que você falasse um pouco sobre dízimo, cara. Sobre dízimo. Rapaz, você tá pegando pesado comigo, hein? Sobre dinheiro dentro da igreja. Cara, o que você acha desses... Assim, vamos colocar no contexto geral, quando se fala de dinheiro na igreja. Sobre campanhas de você pagar para ter. Campanhas, envelopes, fitas que se compra, travesseiro ungido. Né? E para finalizar, falando sobre o dízimo também. Que também é um dinheiro que entra na igreja. Né? O que você acha sobre isso? É certo eu pedir o dízimo? É certo eu fazer uma campanha de 14 dias e pedir dinheiro? O que você acha, na sua visão, sobre isso? Bom, 99% das igrejas vão dizer que o dízimo é correto e que é bíblico, né? Que a igreja tem que dizimar, o cristão tem que dizimar. Eu vou dizer, é bíblico. O dízimo é bíblico. Olha aí, ó. O pastor Altemar diz que o dízimo é bíblico. É bíblico, mas não é cristão. Pronto. Né? Não é. O dízimo é veterotestamentário. O Antigo Testamento fala-se do dízimo, ensina-se o dízimo. Abraão deu o dízimo. As pessoas dizem, mas Abraão deu o dízimo antes da lei. Já tinha-se o dízimo de Abraão. Mas o texto mais forte que a gente vê e que o pessoal bate quando se fala de dízimo é Malaquias, capítulo 3, versículo 10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova nisso, diz o Senhor. Eu sei de cor, porque a gente tem que pedir o dízimo para os irmãos, né? A gente já conhece o versículo de cor. Mas o texto ali é preciso ser lido e ser olhado dentro de um contexto histórico. E qual que é o contexto? O contexto é o seguinte, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo foi levado cativo na Babilônia. Israel já tinha vindo de um outro cativeiro assírio, agora estava na Babilônia, no qual o rei era Nabucodonosor. Só que a diferença da Síria para a Babilônia é que a Babilônia levava só os mais inteligentes de Israel. Na verdade, do reino do sul, de Judá, foram levados. Por exemplo, Daniel foi levado para a Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam na Babilônia, e mais outros. Estavam ali na Babilônia porque eles eram inteligentes, eles eram homens estudados. Então, o Nabucodonosor pegava as pessoas de Israel, os inteligentes, e levavam para a Babilônia para trabalhar nos melhores circuitos ali. Mas não é esse o caso. O que acontece é que quando o povo sai da Babilônia, por um decreto do rei Ciro, o Ciro escreve um decreto liberando o povo, e o povo volta para Israel, volta para Jerusalém, debaixo de uma promessa. Eles fizeram uma promessa para Deus de que, se Deus os livrasse da Babilônia, eles reconstruiriam o templo que tinha sido destruído, eles iriam dedicar a vida deles ao Senhor, e eles reconstruiriam os muros de Jerusalém, que também haviam sido destruídos quando eles foram levados cativos. Então Jerusalém estava destruída e o templo também estava destruído. Então Deus livra o povo de Israel e o povo agora retorna para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles começam a reconstruir. Eles começam a reconstruir o templo e a reconstruir os muros. Isso se dá lá no livro de Esdras e Neemias. Você vai ver a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Beleza. É nesse momento que o Malaquias está profetizando. Malaquias está profetizando ali. Não só Malaquias, mas o profeta Ageu, tem mais um profeta que eu não vou lembrar o nome, mas esses profetas estavam ali, naquele momento. Tanto é que Ageu fala, e é muito usado esse texto, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Eles estavam voltando para Jerusalém e iam construir novamente o templo. Era a segunda casa, era o segundo templo, porque o primeiro tinha sido destruído. Então, Ageu fala, a glória do segundo, na verdade não é do segundo templo. O texto fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não é da segunda. A glória desta última casa. Mas beleza. Vamos para Malaquias. Então, Malaquias, se você pegar todo o capítulo 3 do livro de Malaquias e o capítulo 2, Malaquias está falando para os sacerdotes. Vocês não estão cuidando do povo. Vocês não estão cuidando do templo. Vocês não estão cuidando daquilo que vocês disseram que iriam fazer. Eu os livrei da mão da Babilônia e trouxe vocês de volta para vocês reconstruírem o templo. Mas cada um está indo reconstruir a sua própria casa. Vocês estão me abandonando. Vocês não estão ofertando aquilo que deveriam ofertar. A oferta de vocês são mentirosas. Vocês estão ofertando o resto. Os animais machucados, os animais com defeito. Tudo que vocês ofertam para mim, eu abomino. Diz o Senhor, está lá em Malaquias. Todo o capítulo 2 e 3 ele está dizendo isso. É nesse contexto.
Aí ele fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Né? No que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque vocês disseram que iriam reconstruir o templo. Vocês disseram que iriam retomar Jerusalém. Mas vocês estão me roubando. E depois querem que eu abençoe vocês. É isso que Deus está dizendo. Vocês não são fiéis e vocês ainda querem que eu seja fiel. Né? Então, é nesse contexto que está posto o dízimo. Aí ele vai trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ele está dizendo assim, cumpram o que vocês prometeram. Cumpram com o voto de vocês. Cumpram com aquilo que vocês disseram. E vocês vão ver se eu não vou fazer chover sobre vocês uma chuva de bênçãos. Quando você for fiel a mim, você vai ver que as portas do céu se abrirão. Né? E aí ele fala de repreender o devorador, o gafanhoto, o migrador, cortador e tudo mais. Mas ali não são demônios. Ali são realmente pragas que vinham das plantações. E eles reclamavam, Senhor, nós estamos tendo praga. Mas Deus está dizendo, vocês não estão com o coração voltado para mim. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós. É isso que Deus está dizendo ali. Então, é uma questão histórica, é uma questão local, geográfica, onde Deus está dizendo para aquele povo específico que estava roubando a Deus na questão dos dízimos. E não era o povo, era principalmente voltada para o sacerdote, porque essa palavra é para o sacerdote, é para os levitas, aqueles que ficavam dentro do templo cuidando do dízimo, cuidando do dinheiro, cuidando de tudo que entrava ali. E Deus está dizendo isso para eles, vocês estão negligenciando a minha obra. É como se Deus olhasse para mim hoje e dissesse assim, olha, tem pessoas na sua igreja que estão ofertando, está entrando dinheiro, e todo o dinheiro que entra, você não está usando para o fim correto. Você não está usando na obra, você não está abençoando as pessoas que estão precisando, não, você está gastando à toa. Você está usando para o seu próprio prazer, para a sua vida. E era essa a questão. Então, esse dízimo que nós estamos falando, não cabe para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai dizer 10%, que tem lá os 10%. Tem, mas no Novo Testamento é diferente. Quando nós nos tornamos cristãos, quando Deus nos chama, quando Jesus nos chama, não tem mais 10%, é 100%. Então, eu sou 100% de Jesus. O meu dinheiro é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, a minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele, e aí não tem mais obrigação de dar 10. Porque se eu ganho 1.000, eu não preciso dar 100. Mas eu posso chegar na igreja e falar, pastor, o que a igreja precisa? Exatamente. Precisa de um microfone? Vou comprar. Precisa pintar? Vou pintar. Olha, quanto que é o aluguel? É X? Eu vou dar metade. Então não tem mais essa coisa de ser uma obrigação dizimar 10%. Tanto é que no Novo Testamento a gente vê lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas iam se convertendo e todos tinham tudo em comum. As pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam ali aos pés dos apóstolos, porque não tinha mais essa coisa de, não, eu tenho que dar o dízimo. E quem quis barganhar com Deus acabou morrendo. Ananias e Safira. Você pode ver o texto lá em Atos dos Apóstolos, eu não lembro qual capítulo. Então, essa questão do dízimo é Antigo Testamento. O cristão hoje, ele tem que ter a consciência de que tudo que ele tem é de Deus. E que a igreja precisa de dinheiro, precisa de oferta. A igreja não vive sem dinheiro. Tem que pagar a conta de água, de luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo, as contas, e ainda mais ajudar aqueles que necessitam. Então eu, como um cristão, eu tenho dever, eu tenho obrigação de ajudar na obra, de investir no reino de Deus, de colocar o meu dinheiro, não só o meu dinheiro, mas a minha vida, tudo que eu tenho à disposição do reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com como é que ele fala lá? Não com, eu esqueci a palavra agora. Não por força, né? Tem que ser por livre e espontânea vontade. É oferta, é você ofertar na casa de Deus. É eu chegar na obra de Deus e ver que está precisando de algo e eu ser liberal naquilo e doar. Então, mas, assim, no caso, as pessoas, hoje se fala muito em dízimo, né? Igual você mencionou, 90%. Talvez eu acho que, sei lá, presbiteriana, eu não sei se eles trabalham com dízimo, não sei. Trabalha. Acho que é só os batistas, né, que não trabalham. Também. Algumas trabalham também, né? Mas assim, o problema, o que se vê hoje é que se recolhem dízimos, mas não supre os necessitados. Uhum. Então, para onde está indo o dinheiro? Porque se o dinheiro do dízimo, teoricamente, fosse usado para suprir o próprio povo, pô, bacana, legal. A gente pediu. Os que podem, dão. Os que não podem, recebem. Esse seria o propósito da igreja. Né? Mas o que a gente vê é totalmente diferente, né? As pessoas não têm, se viram, porque você tem que ter. Porque se você não der os seus 10%, você não vai ser abençoado e você não vai pro céu, né? Se fala muito de inferno dentro da igreja, cara. E outra, porque fala assim, é aquele princípio, os ladrões vão pro inferno, né? Se você não dá o dízimo, você tá roubando a Deus, então você é ladrão, né? Usando esse texto aí de Malaquias que eu acabei de explicar, né? Acabei de mostrar o contexto ali e que não tem nada a ver com hoje, com a igreja hoje. Não tem, cara. Hoje, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, pega minha Bíblia ali.
Você consegue pegar ali? Por favor? Hoje nós estamos sem ajudante. O ajudante hoje está entrevistado aqui. Eu só vou ler um texto aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós não vamos pregar não, tá? É só para a gente entender aqui uma coisa. 2 Coríntios capítulo 9. Né? Eu sempre leio esse texto aqui quando eu vou falar de dinheiro na igreja. Eu não vou usar o texto de Malaquias. Porque isso aqui que Paulo está falando é claro. Ó, é 2 Coríntios capítulo 9. Você pode ler o capítulo 9 inteiro. Né? Mas ó, só a partir do versículo 6 assim. E digo isso. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Isso aqui é a lei da semeadura que o apóstolo Paulo está dizendo. E não tem nada a ver com barganha. Eu vou dar mais para Deus me dar mais. Não, não é isso. Ele está dizendo que existe uma lei da semeadura, mas essa lei ela só funciona para quem tem um coração quebrantado, que dá sem esperar nada em troca. Esse é abençoado. Quando eu dou já pensando que Deus vai me abençoar, eu já estou perdendo isso, já está perdendo a validade. Mas existe sim uma lei da semeadura para aquele que, o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura ceifará. É claro isso aqui, mas você tem que semear sem esperar nada em troca. Semear porque você ama a obra, porque você ama o reino. E aí ele continua, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E ele vai continuando. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundez em toda a obra. O que ele está dizendo? Quando eu semeio muito, quando eu contribuo com o coração aberto, não por tristeza, nem por necessidade, mas por amor, Deus, que é poderoso, ele vai fazer abundar em mim toda a graça. E quando ele abunda em mim toda essa graça, eu vou estar sempre, ele está dizendo, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Eu não vou ter falta. Deus vai me suprir em tudo, né? E eu vou abundar em toda a boa obra. Tudo que eu fizer, Deus vai honrar, porque eu tenho um coração voltado para a obra. Então, você vê que o próprio texto, então, tá aqui. Então, esse texto já contraria tudo, né? Esse paradigma aí de dízimo, de 10%, né? Porque eu já vi um monte de gente falar, nossa, esse mês eu tenho que dar os meus 10%. Ou seja, não tá contribuindo com alegria. Uhum. Então, não é aceitável. Ele até dá o dinheiro, os 10%. A igreja recolhe. Só que o propósito com Deus já não foi aceitável, porque ele deu por obrigação. Né? Exatamente. Esse texto, ele já quebra todo esse paradigma de obrigação, né? Porque o que se planta hoje é que dízimo é obrigação. Uhum. E nada, pelo que eu entendo, que tudo que eu vou fazer para Deus tem que ser por amor, não por obrigação. Por amor, né? Exatamente. E sacrifício de tolo, né? E é semente. Se for por obrigação. E o que o apóstolo Paulo fala é que o que nós temos na nossa mão é semente. Semente. Só que essa semente tem que ser jogada em solo fértil. Né? E ele continua no versículo 11, em tudo sereis o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, em tudo. Aquele que semeia com fartura, com amor, será enriquecido em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aí ele fala, a administração desse serviço não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, quando nós somos liberais no dar, no ofertar, Deus ele vai honrar. Ele honra. Ele vai abençoar. Mas a gente tem que ser liberal, né, com o coração aberto, sem esperar nada em troca. Tem que ser algo automático, né? Algo assim, como eu posso dizer? Algo espontâneo. Não pode ser por obrigação. Igual eu falei. Você quer ver um exemplo? Tá chegando dia 5. Que dia útil eu vou receber? Aí eu tenho que pagar isso. Nossa, não vai sobrar nada porque eu tenho que dar meus 10%. Cara, já não agradou a Deus. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Se você chegar pra mim e falar assim, mano, eu tô precisando de um dinheiro. Eu sei que se eu te prestar o dinheiro, você me paga. Não sei. Ou se você fala assim, me presta R$1.000 aí que eu te pago com 1.500. Porque eu tô precisando desses 1.000 agora. Eu vou te emprestar feliz. Pô, daqui 30 dias ele vai me dar 1.500. E é assim que as pessoas fazem com Deus. Eu vou dar 10 aqui, porque eu sei que Deus vai me dar 20. Eu vou dar 100 e Deus vai me dar 200. É cobrar com juros. Eles acham que eles estão sendo agiota com Deus. Estão emprestando a Deus a juros. Então, eles dão e já esperam algo em troca. Agora, imagine que chega uma pessoa aqui que eu sei que não tem condição financeira nenhuma, um mendigo, e me fala assim, me empresta R$200. Se eu der esses R$200 para ele, eu sei que ele não vai me pagar. E aí tá o paralelo. Na igreja nós temos que ser assim. Como se estivéssemos dando para um mendigo que não vai nos devolver. Não vai. Então, eu dou aquele dinheiro para o mendigo, sabendo que ele não vai me devolver, mas eu sei que vai ser muito útil para ele, ele vai ser muito abençoado com aquele dinheiro. Né? Então, a obra de Deus, é claro que eu estou fazendo um paralelo, é mais ou menos isso. Quando eu oferto, quando eu entrego o meu dinheiro ali, né, eu tenho que dar sem esperar
que eu vou receber de volta. Não, isso aqui é para a obra de Deus, é para abençoar o reino de Deus. Independente de Deus me abençoar de volta, me dar de volta, eu estou fazendo porque eu amo a obra de Deus e eu quero ver essa obra crescer. E eu sei que alguém precisa, esse dinheiro pode servir para um irmão na igreja. Já aconteceu comigo, eu estar pastoreando uma igreja e chegar irmão para mim e falar assim, eu estou precisando de um gás. Eu não tenho dinheiro para comprar um gás. Você me empresta? Eu lembro como hoje, o gás era R$50. E aí, nesse dia, o que entrou de oferta foi R$50. Eu falei, irmão, era irmã, só um minutinho que eu vou ver. Eu não tinha dinheiro, mas tinha entrado 50 no caixa da igreja. Eu fui lá, peguei aqueles R$50 no caixa que tinha. Falei, tá aqui, irmão, compra o gás. Ô, pastor, Deus abençoe, dia assim que eu devolvo. Não, irmão, a igreja está te dando gás. É seu, não precisa devolver. E aí, coloquei lá, relatei que tinha entrado R$50 e saiu R$50 para ajudar uma pessoa da igreja. Né? Mas a maioria das igrejas não vê isso com bons olhos. Os pastores não veem isso com bons olhos. Se o irmão está precisando, eles não pegam o dinheiro que entrou na oferta para ajudar a pessoa. Eles tiram uma outra oferta na igreja, né, para ajudar alguém, mas não pegam o dinheiro que está no caixa da igreja. E não é para ajudar. Teoricamente teria que ser para